E todo mundo hoje só está falando da mesma coisa. Parece que o Corinthians e o Flamengo estão em problemas de negociação e o Neto, como sempre, o craque Neto não ia faltar. Já veio desabafar, já está em ponto de começar a implorar pro Corinthians, por favor, comprar o jogador do Flamengo. E o Flamengo tá a fazer cara dura. Tá a fazer cara dura com todo respeito. Quero saber a tua opinião aí, flamenguista, se o time tem de vender o Hugo Souza pro rival ou pra você, corintiano, o Corinthians que tá cheio de dívida tem que pagar de qualquer forma, nem que for tirar do salário do Depay para comprar esse guarda-redes. Quero saber a tua opinião, africano São Paulino, me ajuda aqui a chegar aos 5 mil inscritos. Bora! Corinthians pagar pro Flamengo. Só que aí o Flamengo não aceita a empresa que é aí, não sei qual que é o banco, que é o mesmo que é o banco do Mateuzinho, que também está atrasado. Brax. É que eu não gosto de falar nome desses caras aí não, que esses caras não merecem no programa meu, desse pessoal aí, não dou moral, não. E aí, o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então são 4, eu acho que são 4 parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E que é o erro de estratégia, o erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. Que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, né? Que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor não, já. que estava guardado, mas é 4 parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 mil. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém acreditou. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente tava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, pô, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Pô, não pode isso, cara. Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por 1 milhão de euros, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Recebeu 4 do Carlos Miguel. Pô! Pra ir embora, teve que pagar 4 milhões. 4 milhões, cara. Então... Comprando goleiro por 1. Isso, vocês estão de brincadeira. Então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de 500 mil reais, que seria, eu acho que o terceiro jogo. Terceiro. 1,5 milhão. 1,5 milhão pro cara jogar. Pô, qual é a loucura? Ah, não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Existe coisa que tem que ser prioridade. Prioridade é o Hugo, velho. Prioridade. Souza. Tem que ser prioridade. Hoje não tem a prioridade, com todo respeito ao Memphis, que veio ganhando o que ganha, mas quem tem salvado o Corinthians hoje é o Hugo. Pô, vai lá. Se der o Hugo no primeiro jogo, o segundo jogo agora do ano que vem, não tem nem graça. Pra isso, cara, vai lá no patrocinadores que vocês têm. Meu irmão, é o seguinte, dá pra adiantar aqui pra mim? Eu preciso de 5 milhões, velho. Ah, pô, já vai de... Não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4... No contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, 4 de 200 mil euros, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá e chega a madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandar recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, era dia 10 de outubro que era pra finalizar. Não finalizou, pô. Não tá errado, Veloso? Tá errado. Tá errado, meu. Tá errado porque se você prioriza. Falar... Não, e se você falar em 1 milhão de euros pro meio do futebol, pro dinheiro que gira no futebol... E com o tempo que teve, né? Não, e pra ter um goleiro titular... Não é uma quantia que é um absurdo dentro do meio do futebol. Lógico. É um goleiro que tá saindo até por um... Pode falar. Corre o risco de perder, viu? Não acho que não. Ô, Neto, o contrato desse menino vence no final do ano. Não corre risco.
Qual o risco de perder quem? Não, o Carlos Miguel O também Hugo? foi assim. Não. O Hugo? Miguel foi assim. Não, também. tudo bem. Por que Porque ele vocês tá acham? valorizado. Não, Tá então. valorizado. Tem o... 1 então, milhão não é dinheiro pro meio do futebol. Não, tudo bem, mas tem o contrato que o Corinthians está lá segurado em relação a isso. O que o Flamengo não quis é a garantia desse... Esse parcelamento. Então, não, o parcelamento é os 4. Parcelamento tá no Eles contrato. querem garantir. Não, o parcelamento está no É, contrato. eles querem garantia que vão Eles receber querem as outras garantir parcelas. exatamente isso. E que tá certo o Flamengo. Certo. E que tá certo o Flamengo, São pô. dois pontos nessa, né, craque? O Flamengo, ele tem o jogo contra o Corinthians já no Tá domingo. tá Então usando- vai fazer a pressão e falar, pô, Lógico. ao invés de eu receber É a primeira lógico. parcela, já paga pra ele ter que jogar de novo. E aí, óbvio, já tá devendo a situação no Mateuzinho, então você vai pressionando Lógico. até o Corinthians se embananar, porque o Augusto, na semana da transparência, ele não falou, não, o Hugo já tá certo. Ele falou isso pra todo mundo que tá na semana da Verdade. transparência. E que o goleiro Aí chega no e que o Flamengo e dinheiro fala, já tá estava certo o quê? separado. Falhou em quase todos os jogos, ficou com o filme queimadaço. Ele foi um mau goleiro no Flamengo. A razão pela qual ele estava tão mal, sei lá, talvez um pouco de imaturidade, um certo deslumbramento, não sei, difícil dizer. Foi emprestado para um time de Portugal e lá ele não chamou a atenção de nenhum clube, tanto que ele voltou. E estava lá encostado. É um jogador que não tinha mais espaço no Flamengo. Então a negociação era necessária até para que ele pudesse seguir sua carreira, ia ficar lá parado, recebendo salário, e ele ganhou um aumento significativo na época em que ele surgiu naquele jogo da Covid lá contra o Palmeiras, né? Então a negociação, ok. O problema só é o preço que colocaram, que foi baixo. Uma pessoa do Flamengo me falou, mas o valor de mercado dele não era muito maior do que esse nesse momento. Ele era um goleiro sem clube, sem mercado lá fora, sem mercado aqui dentro, parado. E o Corinthians o procurou porque estava desesperado atrás de um goleiro, com a saída do Cássio e a saída do Carlos Miguel. Simples assim. Ele se valoriza no Corinthians, esse é o ponto. Não existe o Hugo Souza do Corinthians antes de chegar ao Corinthians, gente. Ele se valoriza no Corinthians. No Flamengo, se ele ficasse, estaria na reserva sem jogar. Mas aí vem a questão do preço. Para emprestar para um rival, e um rival mal pagador, o valor é muito baixo. Tinha que ter colocado um valor muito maior, essa é a minha opinião agora. E se porventura, botou 5 milhões de euros, 5 é muito, negocia e chega a um valor. Agora, colocar só 1 milhão, achei um erro, especialmente sendo para o rival e um rival com esse perfil. Simples assim. Agora, o Hugo Souza no Flamengo estaria parado treinando sem jogar. Então, o renascimento dele, digamos assim, é no Corinthians. E vou mais longe. E é um período muito curto ainda para nós termos uma avaliação concreta e definitiva sobre qual é o potencial desse goleiro. 22 jogos, 23 gols sofridos. Trabalha muito porque o Corinthians é um time fraco que oferece muitas finalizações ao adversário. A gente só vai ter a noção do tamanho do Hugo como goleiro mais adiante. Depois de uma temporada, 2, a gente vai ter uma ideia mais madura sobre ele, quando passar por todo um período. Minha opinião, eu acho que ele vai ser um bom goleiro. Por quê? Tudo indica que a sua má fase está muito ligada, de repente, a uma questão de cabeça, de comportamento, enfim. E agora ele está mais... Ele já falou sobre isso, né? Está mais concentrado, está mais voltado. Então, o Corinthians foi bom para o Hugo bom para o Corinthians. Acabou. O Flamengo negociou o jogador, segue a vida. Agora, o valor é baixo, o valor é pequeno. Só que alguém apareceu querendo pagar mais pelo Hugo? Surgiu proposta? Não tinha proposta. Então, repito, ele renasce no Corinthians. Ele é bom para o Corinthians e o Corinthians é bom para ele. Simples assim. Agora, o valor é baixo. Deveriam ter colocado um valor mais alto para se proteger. E não fizeram. Fizeram, na verdade, o que era o valor dele de mercado. Mas tinha que ter dado uma enxada nesse valor justamente para poder ter barganha para negociar com o Corinthians ou até com outro interessado. Imagina se surge, a partir das suas boas atuações no Corinthians, alguém interessado em contratar o Hugo pagando mais. O Flamengo não vai ter condição de fazer nada. Ele vai sair pelo valor que foi estipulado. E se tiver que vender, quem venderia seria o Corinthians, que faria um ótimo negócio. Na verdade, o Flamengo retribuiu ao Corinthians o mau negócio feito pelo Corinthians na compra do Mateuzinho.